Olá, meus queridos alunos de Direito Civil 1, aqui é o professor Daniel Navarro. Nós estamos iniciando aí uma série de vídeos sobre o conteúdo da nossa disciplina, parte geral de Direito Civil. E por que isso? Todo mundo sabe, né, que as atividades presenciais de todas as instituições de ensino foram suspensas, tendo em vista aí a pandemia de Covid-19, uma decisão acertada e necessária, que eventualmente nos limita do contato pessoal, mas não pode nos limitar de darmos aí prosseguimento às nossas atividades acadêmicas, não tem nem porquê, né? Hoje nós temos várias ferramentas para podermos aí dar continuidade sem prejuízo acadêmico nenhum em relação ao conteúdo que nós trabalharemos nesse semestre, tudo bem? Então, a princípio, são 2 semanas aí de suspensão das atividades presenciais, mas que continuam essas mesmas atividades aqui pela ferramenta do Classroom. Eu gravo vídeo para vocês, né? E como é que vai funcionar então essa dinâmica? Vamos explicar melhor como é que vai funcionar essa didática durante esse período de suspensão das aulas presenciais. O conteúdo acadêmico ele vai ser todo ministrado, tá? Eu vou pegar o conteúdo que eu trabalharia nessas 2 semanas em sala de aula e eu vou gravar vídeos. Para cada encontro, eu pretendo gravar em uns 3 ou 4 vídeos de 15, abatendo aí 20 minutos, com todo esse conteúdo que nós trabalharemos presencialmente, tá? E além desses vídeos, e vejam bem, um encontro eu vou gravar 4 vídeos para não ficarem muito pesados, já até na hora de fazer o upload para o Classroom, ou para um canal do YouTube que eu criei especificamente para fazer o upload de vídeos para vocês, os vídeos das nossas aulas, porque pelo YouTube é um pouco mais fácil e fica um pouco mais rápido ali o upload dos vídeos, mas é claro que a gente vai centralizar na ferramenta do Google Classroom, que vocês têm acesso pelo sistema da universidade. Então, ou lá no Google Classroom vocês vão ter o próprio arquivo que eu vou fazer o upload para o Drive lá do Google Classroom, ou vocês vão ter um link desse canal do YouTube que eu criei para poder facilitar essa gravação e também aí o upload desses vídeos para vocês terem acesso de uma forma bem mais leve e tranquila, tudo bem? Então centralizaremos os vídeos no Classroom, ou o próprio vídeo ou o link do canal no YouTube. Além dos vídeos 3 a 4 por semana, justamente no dia da nossa aula, às quintas de noite, eu também vou postar, além dos vídeos, um texto. Esse texto é o nosso roteiro da aula. A todo momento que eu for aqui gravando, eu vou fazer referência a esse texto. É como se fosse o quadro na aula presencial. Só que em vez de passar ali para o quadro as informações, eu tenho todas elas concentradas num arquivo de texto, que eu também vou fazer o upload para o Classroom. Tá? Então, quando vocês acessarem esse vídeo, reparem que tem um outro arquivo, que é um arquivo de texto com o conteúdo dessas 2 semanas. É um arquivo só e que eu tenho ali o conteúdo da semana do dia 13, que é hoje, que eu estou postando, e da semana do dia 26, quinta-feira, da semana que vem. Então é um arquivo de texto. Só que em vídeos não, são 3 ou 4 vídeos para essa semana, semana que vem mais 3 ou 4 vídeos. Então como é que a gente vai trabalhar? Além desses vídeos e desse texto, eu sugiro que vocês tenham sempre do lado o Vademecum. Pega o Vademecum para poder, toda hora que eu fizer uma referência a um artigo do Código Civil ou a um enunciado CJF, uma súmula do STJ, vocês terem ali acesso e lerem junto comigo como a gente faz em sala de aula. Exatamente como a gente faz em sala de aula. E, obviamente, vocês vão ter dúvidas. E essas dúvidas a gente vai sanar também pelo Classroom. Na semana que vem, eu vou buscar fazer o upload desses vídeos antes do horário da aula, para justamente no horário da aula a gente em tempo real poder interagir pelo Classroom. Vocês conseguem lá postar dúvidas, eu respondo, o colega vê qual é a dúvida que um postou, pode ser a dúvida dele, ele pode complementar, trazer alguma informação extra também. É um local ali de diálogo, né, para a gente poder conversar e disseminar o conhecimento, né? O conhecimento não vai ficar preso só no vídeo e no texto. A gente precisa refletir sobre isso e eu sugiro essa interação com vocês pelo Classroom, tudo bem? Então, ultrapassadas essas considerações iniciais, vamos logo continuar aí com o nosso conteúdo. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada nós começamos o tema referente a direitos da personalidade.
terminamos o processo de ausência na aula passada e já no finalzinho da aula nós começamos a trabalhar o tema direitos da personalidade. E aí compareceu na nossa sala o professor Pascoal, que nos ajudou muito com informações extremamente valiosas e muito valiosas, principalmente aí para vocês que estão no primeiro, segundo período, a questão das atividades acadêmicas complementares, a documentação que não pode faltar, não é? Principalmente quando você está perto de colar grau, às vezes no início você esquece que deixou devendo ali uma documentação ou outra, e lá na frente você tem um problema que não consegue colar grau. Ele, de forma muito esclarecedora, trouxe para a gente aí essas questões que vocês, obviamente, já tem que se preocupar desde já, e acabou que no final da aula a gente ficou trabalhando o tema de forma um pouquinho mais corrida. Então, o que eu optei aqui por fazer hoje? Eu vou pegar o conteúdo desde o início, para não ficar um conteúdo quebrado. Então, eu optei por, nessa primeira aula, a gente voltar um pouquinho e começar de forma bem tranquila a trabalhar ali as considerações iniciais, as características dos direitos da personalidade. Tudo bem? Então, alguns pontos aqui desse primeiro vídeo, quem foi na aula passada vai ter no caderno até escrito, mas de qualquer forma é bom ter aí também em vídeo o tema sendo todo trabalhado de modo completo. Tudo bem? Então vamos lá. Acompanhem aí, pelo início do texto que eu postei para vocês. Está lá escrito, Direito Civil 1, material de apoio das aulas 19 e 26, tá? Dos dias 19 e 26 de março. E aí a gente começa, dos direitos da personalidade, artigos 11 ao 21 do Código Civil. De cara eu trago para vocês um conceito que, salvo engano, eu coloquei também no quadro na semana passada, mas é que ele é bem objetivo e ele não é simplório, ele aborda de forma muito interessante o conceito dos direitos da personalidade, né? São dois autores de referência no direito civil, Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, que eles definem os direitos da personalidade assim: são aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções pessoais. São direitos, aí tem uma complementação, que a par dos direitos economicamente apreciáveis, outros há, não menos valiosos, inerentes à pessoa humana. Aí tem uma consideração que eu quero fazer com vocês nessa parte, ó, inerentes à pessoa humana e a ela ligados de maneira perpétua. De maneira perpétua. O indivíduo faz jus aos direitos da personalidade desde quando ele está no ventre materno e até após a morte ele também tem aí a projeção pós-mortem dos direitos da personalidade, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente nessa aula. Agora olha aqui que interessante, né? São direitos inerentes à pessoa humana. E aí você pensa, peraí, Daniel, mas eu já ouvi falar que a pessoa jurídica ela faz jus também aos direitos da personalidade. É porque a pessoa jurídica que não vai ter direito referente aí à personalidade jurídica? Como é que funciona isso? E aí vocês precisam lembrar lá do artigo 52 do Código Civil que nós falamos em aulas passadas. O artigo 52 ele é categórico. Ele fala o seguinte: no que couber, a pessoa jurídica faz jus aos direitos da personalidade. É nesse sentido que você tem o texto do artigo 52 do Código Civil, no que couber. E aqui mais para frente a gente vai ver os grandes ícones dos direitos da personalidade: vida, integridade físico-psíquica, honra. Obviamente, a pessoa jurídica não vai ter ali a proteção do direito à integridade física, porque ela não tem integridade física. A integridade física é inerente à pessoa humana. Agora, no que couber, no que a gente pode aí atrelar essas características dos direitos da personalidade e os ícones, os grandes ícones dos direitos da personalidade à pessoa jurídica? Podemos atrelar, por exemplo, o direito ao nome, é um direito da personalidade. A pessoa jurídica tem. O direito à sua honra objetiva, não a honra subjetiva, mas a honra objetiva, que é a repercussão social da honra. Se alguém macula uma imagem da pessoa jurídica de modo indevido, levantando uma inverdade, falando que aquela pessoa jurídica, por exemplo, trabalha com mão de obra análoga à mão de obra escrava, e é uma inverdade, é claro que a sua honra objetiva, aquela projeção social da honra da pessoa jurídica é abalada, e ela faz jus a essa proteção dos direitos da personalidade em relação à honra objetiva. Agora, a pessoa jurídica não tem integridade física, a pessoa natural tem. E os direitos da personalidade guardam uma relação direta com a pessoa natural. A razão de ser, justamente, dos direitos da personalidade é a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é relevante e guarda relação
com a pessoa natural, a pessoa humana. Essa é a razão de ser dos direitos da personalidade, não é? E a par disso, obviamente, a pessoa jurídica também faz jus no que couber aos direitos da personalidade e a proteção desses direitos inerentes à personalidade. Mas a razão de ser, o grande foco é a pessoa humana, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade no nosso texto. Está em negrito, ainda na primeira página, acompanhem aí comigo. Direitos de personalidade são direitos inerentes à condição de pessoa, que não fala pessoa humana, de pessoa, mas olha só a sequência. Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana tem status constitucional, é a base axiológica de todo o nosso ordenamento jurídico, privado também, de todo o nosso ordenamento jurídico, está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, servindo como meio de defesa do desenvolvimento pleno do homem no âmbito das relações jurídico-privadas. Olha a continuação aí, acompanhem comigo. São direitos cujo objeto são os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. Até aí tudo bem, não é? A gente até vai fazer algumas considerações sobre essas questões, né? Os atributos físicos, psíquicos e morais, um pouquinho mais para frente. E olha só o que o texto continua dizendo, falando, né? Trazendo para a gente. Compõe a esfera extrapatrimonial do indivíduo, integrada por valores não dedutíveis pecuniariamente. Olha só que interessante. Valores não dedutíveis pecuniariamente, fundados na dignidade humana. E aí uma primeira reflexão que eu tenho para fazer. Vai estranhar aqui, você vai de repente pensar, mas Daniel, o que acontece aí? Como é que você fala que esses valores inerentes aos direitos da personalidade, honra, dignidade, imagem, não são dedutíveis pecuniariamente, não é? Porque são fundados na dignidade humana? Ele continua aqui, a gente continua no texto, são meios de defesa no plano do direito privado, com as agressões, contra agressões à dignidade humana. Como é que não são dedutíveis pecuniariamente? Simplesmente por uma razão. Não dá para você falar que deve se atribuir um valor à honra de uma pessoa, à vida de uma pessoa. Não há valor, isso é inestimável. Não tem como você atribuir um valor à vida, à honra. Não tem como, não tem como. A questão é a seguinte, uma vez que você viola um direito da personalidade, vocês já ouviram falar muito aí do dano moral, né? Como é que não é dedutível economicamente? O fulano teve ali a sua imagem violada, a sua honra violada, ele conseguiu ser, entre aspas, indenizado numa condenação por dano moral. Calma, como é que funciona essa questão? Na medida em que há uma violação ao direito da personalidade, esse lesado, não é que ele vai ser indenizado como uma corrente minoritária fala, como a maior parte das pessoas falam, ele vai ser indenizado em dano moral. Na verdade, ele vai ser compensado. Compensado, porque você não tem como indenizar o que não tem valor. Se alguém bate no seu carro e você tem um prejuízo para consertá-lo de R$5.000, você vai ser indenizado naquela exata medida do seu prejuízo. Agora, a sua moral, a sua honra, não. Você teve uma violação ao direito da personalidade que te causou algum dano por conta dessa própria violação, você vai ser compensado. Não tem como você ser indenizado, porque você não tem. Quanto é que vale uma honra? R$10.000, R$1 milhão, não dá para atribuir valor à honra, mas dá para compensar uma situação de violação à honra. A ideia basicamente é essa, né? Não tem ali um valor pecuniário aquele direito da personalidade, mas uma vez violado, ele pode ser compensado, esse lesado pode ser compensado por uma indenização pecuniária, né? O famoso dano moral, e também, claro, uma retratação, aí a indenização, entre aspas, né? A compensação in natura. Se a pessoa falou mal de você e afetou a sua honra, a compensação in natura é justamente essa pessoa te dar o direito de resposta ou ela mesmo se retratar. Então há várias formas de se compensar o lesado. Ele pode ser compensado, inclusive, com uma indenização, como nós falamos. Isso não quer dizer que a vida tem valor, que a honra tem valor. A compensação sim tem um valor. Tudo bem? Bom, feitas essas considerações, a gente vê aí no final da primeira página uma questão que eu também coloquei no quadro, a gente falou bem rápido, né? São os 5 grandes ícones dos direitos da personalidade. Está aí no texto, final da página 1. Podemos associar os direitos da personalidade com 5 grandes ícones. E para não ficar um vídeo muito grande, o que eu vou fazer então? Vou quebrar esse primeiro vídeo. É bom aí que vocês eventualmente não têm tempo de ver um vídeo muito longo,
vejam por parte, e até para fazer o upload fica mais fácil, como eu disse para vocês, fazer aos poucos em 3, 4 vídeos, do que fazer um vídeo de 1 hora e pouco de conteúdo. E acaba que o vídeo fica um pouco menor, né? A gente tem, claro, o equivalente aí a 2 horas de aula, mais de 2 horas de aula, 2 horas e alguma coisa, mas em vídeo esse conteúdo ele é trabalhado, o mesmo conteúdo, num tempo menor, simplesmente porque no vídeo a gente não perde o tempo para colocar o conteúdo no quadro, no vídeo a gente não tem, nesse momento, as perguntas vão acontecer em paralelo ou a posteriori, aí você, depois de analisar o vídeo, joga lá a pergunta, a gente vai interagir, não tem pausa para café no vídeo, então aquele conteúdo ele é um pouco mais otimizado, mas a forma de passar o conteúdo e o conteúdo em si vai ser a mesma, como se eu estivesse dando uma aula para vocês presencialmente, só que aqui por vídeo, tudo bem? Então vamos lá para o segundo vídeo, que a gente vai começar a trabalhar esses 5 grandes ícones dos direitos da personalidade. Até já!